Olá, amados, mais uma vez aqui estou para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé para o seu coração, para a sua vida. Então fique ligado nesse segundo trimestre de 2023, pelo qual semana passada, na pré-aula passada, nós falamos sobre a lição de número 1, quando a família age por conta própria. Então não perca as lições, esse trimestre também está uma bênção, falando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, semana passada foi quando a família age por conta própria. E hoje, essa pré-aula, sábado, lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Então, veremos aqui acontecimentos e exemplos para a família, para todos nós, pais, pais e mães, para os filhos também. Então, para agir de acordo com a palavra de Deus. Então, vamos lá. Texto áureo. E amava Isaac e Esaú porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Gênesis capítulo 25, versículo 28. Verdade prática. A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 25, do versículo 19 ao 28. Então, muito importante, principalmente nessas primeiras lições, estamos lendo aí o livro de Gênesis. É uma sugestão, tanto para edificação, para o aprendizado e para melhor também entender as lições bíblicas, ok? Pelo quais estamos aí relatando. Então vamos lá. Gênesis 25, 19, 28 nos diz assim, 19. E essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, irmã de Labão, arameu por sua mulher. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. O Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como a veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Agora, o 27 diz assim, e cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Vou repetir o versículo 28, que tem muito a ver com a lição. Diz assim, para prestarem bem atenção. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Glória a Deus. Então já podemos entender aí que a palavra
Predileção, que é a palavra-chave da lição, quer dizer preferência. Ter pessoas prediletas, filhos prediletos, dar preferência a um e não a outro. Então, já vimos aqui que isso não é bom negócio. É bom amar os filhos por igual. Então, vamos lá para a lição. Introdução. A história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos da sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis, que fazem do lar um ambiente hostil para a criação dos filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Então, vimos aí, estudamos na semana passada, quando a família age por conta própria, nós vimos lá que os conflitos que houve lá entre Abraão e Sara, e nós vemos alguns conflitos se repetindo também na vida de Isaac, filho de Abraão, na vida de Isaac e Rebeca, sua esposa. Então, daí, na introdução, já está sendo feita essa comparação. Vamos lá, tópico de número 1. O plano de Deus para a família e sua presciência. Subtópico 1, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. O que Deus tinha? Qual era o plano de Deus? Qual era o propósito de Deus? Então, isso que ele já está dizendo aqui nesse subtópico. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Gênesis, capítulo 25, versículo 21, nos faz menção dessa oração, a qual nós já lemos aí na leitura bíblica em classe. Quando nós lemos aí capítulo 25, do 19 ao 28, aí do livro de Gênesis. Então nos diz assim: somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Então vimos aí que se passaram 20 anos. Isaac perseverou em oração. Então já vimos por aí que Isaac era homem de oração. Um fator importantíssimo na vida do cristão, na nossa vida, para que perseveremos em oração, para que as promessas de Deus se cumpram no seu tempo, ok? Então vamos lá. Gênesis 25, 26, aqui também 25, 20. Então temos todos esses versículos aí lá no texto bíblico em classe. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Eclesiastes capítulo 3 está escrito: porque para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Então nos diz aqui: assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou dois meninos gêmeos, ok? Conforme já vimos aqui. Subtópico de número 2, o propósito presciente de Deus. Deus sabiamente, ou melhor, Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Então, o que é presciência? Presciência é uma virtude única, absoluta, exclusiva de Deus, que está ligado à onisciência, que também é uma virtude
exclusiva de Deus. Então, onisciência quer dizer que Deus sabe de todas as coisas, só Ele é sabedor de todas as coisas. E a presciência quer dizer, Deus sabe antecipadamente tudo que vai acontecer, ok? Ele já sabe o que vai acontecer comigo, com você daqui a pouco, comigo, com você amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, 30 anos, 40, 50 anos, não importa. Deus sabe de tudo, até mesmo do futuro. Por isso, Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, prosseguimos. Está aí Gênesis 25, versículo 23, já foi lido também na leitura bíblica em classe. Isso dependia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, concebeu filhos gêmeos. Gênesis 25, 21, já foi lido. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. Gênesis 25, 22. Está tudo lá na leitura que a Bíblia em classe lida. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que criados como agentes livres, eles seriam rivais. Quer dizer, seriam concorrentes. Eles lutariam entre si, disputariam entre si. Havia concorrência. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, o que eu expliquei ainda há pouco. Um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas, o que Deus já conhece antecipadamente tudo. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, não é Deus que causa, ok? Isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Romanos capítulo 2, versículo 2. Vamos ler aqui o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico de número 2. Então, quando nós falamos aqui que essa presciência dele não esse atributo, não é? Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isso quer dizer, não é Deus que determina, não é um determinismo. Ele permite que as coisas aconteçam, porém, ele já sabe tudo de antemão, ok? Porque se nós entrarmos aqui nesse determinismo, nós vamos entrar aí na predestinação fatalista, que não é uma verdade bíblica. Sabemos que Deus dá o livre arbítrio para o homem, para todas as pessoas. Porém, ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente e já também presciente. Sabe de tudo, passado, presente e futuro. Vamos lá. Conflito no lar. A esterilidade de Rebeca, subtópico número 1. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada, por ser impedida de procriar. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, no casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Então já vimos aí que Isaac era um homem de oração. Independente do caso lá de Abraão, nesse contexto, Isaac foi mais feliz, né? Ele confiou inteiramente em Deus, ele orou os 20 anos por sua mulher, ficou ligado na promessa, porque sabia que Deus havia dado a promessa e Deus era poderoso para cumprir a promessa. Então orou durante 20 anos e assim Deus cumpriu e ouviu a sua oração, cumpriu a sua promessa, né? Ouvindo assim a sua oração. Então aprendemos com isso o quê? Que devemos ser perseverantes na oração.
Subtópico número 2. E os filhos lutavam no ventre. Gênesis capítulo 25, versículo 22. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Então está aí, Salmo 27, de número 3. O que diz Salmo 127, versículo 3? Eis que os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre, o seu galardão. O 4 diz assim, versículo 4, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E o 5 também, bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos às portas. Então está falando aí sobre a bênção de ser pai, sobre a bênção de ser mãe, sobre a bênção de gerar filhos, principalmente naquela época. Era muito importante, certo? Glória a Deus. Claro, né? Sempre gerar filhos com o casamento, ok? Dentro do casamento. Então vamos lá. Por isso Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva H, conforme estudamos na semana passada, ok? Na lição de número 1, quando a família age por conta própria. Para gerar o filho desejado. E pagaram um preço alto. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a se afligir por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. Então, dentro do seu ventre, né? Estava ali aquele movimento excessivo, as crianças mexendo muito, e ela ficou preocupada. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito dessa questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre, quer dizer, havia gêmeos lá. E que o menor dominaria sobre o maior. Gênesis 25, 23, também está no texto bíblico em classe, lido lá no início. Subtópico de número 3, o favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes, ninguém igual. Os filhos também têm temperamento diferente, são pessoas diferentes. Entretanto, precisamos ter o cuidado de amá-los iguais. Em Gênesis capítulo 25, do 25 ao 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor Jacó teria uma descendência forte, e o maior, o mais velho, e por isso o primogênito Esaú, serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria. Então, Isaac achou que estava chegando a hora da sua morte, quando ele lá foi abençoar o primogênito, ok? Por isso, preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, porque Esaú era o primogênito, era o filho mais velho. Pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito na família. Então vemos aí que havia predileção e Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus se cumpriria sem que os pais fizessem nenhuma predileção. Então eles falharam, erraram em dar predileção aos filhos. Tópico de número 3, o problema da predileção por filhos na família. Subtópico de número 1, Esaú, filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que ele trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, 23. Porque, como já lembro lá no texto bíblico em classe, que Deus já falou de antemão que o maior serviria ao menor. Então, o próprio Deus iria tratar disso aí, sem que houvesse interferência de Isaac e Rebeca. O problema aí foi a interferência deles. Por força dos padrões sociais da época,
o primogênito tinha primazia no futuro da família. Gênesis 49:3, Salmo 78:51, tudo nos faz menção disso aí. Vamos lá, vamos ler aqui Gênesis 49:3. Rubens, és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente, a alteza e o mais excelente em poder. Agora o Salmo 78:51. E feriu todo o primogênito do Egito, primícia da sua força nas tendas de Cã. Então, aqui está fazendo menção aos primogênitos, o filho mais velho. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com o direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Então, ele estava apegado nas leis da época. Porém, havia uma promessa, já havia uma profecia, né? Uma promessa dada, né? Pelo próprio Deus, havia ministrado, dizendo que o maior serviria ao menor. Então, eles teriam que estar atentos à voz do Espírito Santo, ok? Então, vamos lá. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos 2 filhos, e que o Senhor agiria para que nenhum dos 2 filhos se sentisse prejudicado. Porque Deus sabe como trabalhar e sabe como fazer a coisa acontecer, sem que nós venhamos querer dar uma ajudinha para Deus, ok? Deus não precisa da nossa ajuda, Deus é soberano, é o Todo-Poderoso, e Ele sabe como trabalhar. Nós tão somente precisamos obedecer a sua voz, obedecer a palavra de Deus. Subtópico de número 2, Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, Esaú, filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos sem consultar a Deus. Aí é que está o problema. Antecipou a bênção patriarcal para o mais novo, embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente. Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Então Rebeca mentiu, enganou, quer dizer, passou à frente de Deus, ok? Sabedora de que Esaú quebrou o princípio da obediência e do respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira, está aí Gênesis 26, 34 e 35, então sabemos que aí nos relata que Esaú casou com mulheres estrangeiras, pelo qual ele não deveria ter feito. Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro cabeludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Toda esta trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Então, fazendo a coisa tudo fora de ordem. Sabemos que o nosso Deus não se agrada da mentira, do engano. Nosso Deus é um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus perfeito. Ok? A sua vontade é boa, perfeita e agradável, mas a nossa não. Então devemos procurar fazer a vontade de Deus, coisa que Rebeca aqui não fez, ok? Tópico de número 3, o problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os 2 filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor, Salmo 27, 3, conforme já lemos aqui anteriormente, né? Que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, o seu galardão. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico
emocional e espiritual dos filhos. Está aí Efésios capítulo 6, versículo 4, que nos diz assim: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Glória a Deus. Conclusão: na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Está aí, Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4. É importante que seja lido todos esses versículos aí. Eu li somente aqui o versículo 4, ok? Mas vamos ler o número 1 também. Versículo 1, vamos lá, diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Estão falando sobre a obediência dos filhos para com os seus pais também, ok? E os pais não devem provocar a ira dos seus filhos, conforme já lemos ainda há pouco, versículo 4. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando com predileção, isso é, com preferência, preferindo um mais do que o outro, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Glória a Deus. Então, que Deus possa abençoar você, sua família, ricamente e abundantemente. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ok? Sua inscrição é importante. Por quê? Porque o YouTube entende que o estudo, que os vídeos são relevantes e vai indicar para outras vidas. Outras pessoas serão edificadas e você também estará trabalhando para Jesus, ok? Fazendo com que o canal cresça, ok? E assim o nome de Jesus seja glorificado. Então não se esqueça, inscreva-se no canal, deixa seu like, comente, compartilhe, porque isso aí é importante, ok? E semana que vem, se Deus permitir, estaremos estudando a lição de número 3, que nos fala assim, ó: ciúme, o mal que prejudica a família. Então, ative aí o sininho também das notificações para que você receba a notificação do YouTube quando eu lançar vídeos novos aqui, ok? Além dos vídeos que eu lanço toda a semana de escola bíblica dominical, não é? De estudo bíblico, todo sábado, eu costumo lançar vídeos também, de vez em quando eu lanço vídeos aí durante a semana. Semana passada eu coloquei 2 vídeos, então vá lá. Eu tenho lá as playlists, ok? Você pode assinar lá Escola Dominical, você vai lá ver os vídeos de Escola Dominical. Se você for lá na playlist de vídeo, você vai ver vários vídeos aí diferentes. Tem muitos e muitos vídeos lá bons para serem assistidos, ok? Então que Deus te abençoe grandemente, abençoe a sua família, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.